10 anos, desde 2005, a Central de Atendimento à Mulher, o Disque 180, registrou mais de 4 milhões e 400 mil atendimentos. Somente no primeiro semestre de 2015 foram 364 mil atendimentos, uma média de 2 mil por dia. Desse total, houve 32 mil relatos de violência contra a mulher. E para falar sobre esse assunto, no programa Perspectiva de hoje, eu recebo a advogada Lúcia Bessa, que é presidente do Conselho de Direitos da Mulher do Distrito Federal e também presidente do Instituto Mulher Viva Direitos e Cidadania. É conselheira eleita da OAB do Distrito Federal para o triênio 2016-2018 e tomou posse no dia 1º de janeiro deste ano. Bem-vinda ao Perspectiva, doutora. Muito obrigada, Érica. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria que a senhora começasse falando qual a importância, ainda hoje, que muito se tem discutido, de se discutir ainda mais sobre a violência contra a mulher. Érica, nós estamos no século XXI, nós temos um país eminentemente feminino, nós temos uma cidade de Brasília eminentemente feminina, onde nós mulheres estamos ocupando a cada dia mais espaços de poder, estamos cada dia mais ocupando mais espaços de decisão, cada dia mais sendo protagonistas das nossas vidas e dos nossos destinos, mas mesmo assim, ainda somos vítimas das mais diversas espécies de violência e ainda morremos nas mãos dos nossos homens. Que tipos de violência, né, contra a mulher são praticados ainda hoje? Porque muita gente pensa que é só uma agressão física, e não, né? De jeito nenhum. Existem diversas espécies de violência inclusive tipificadas pela Lei Maria da Penha. Nós podemos destacar algumas: a violência sexual, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e a violência física, que é essa que a gente mais ouve falar e que a gente pensa que só existe ela. Mas existem tantas outras, tão ruins quanto a violência física. Aonde a mulher se instrui para saber que ela está sendo vítima? Porque a senhora disse aí vários tipos de violência. E ela às vezes não sabe que está sendo vítima, acha que é uma coisa cultural, que é assim mesmo, aprendeu dessa forma. Aonde ela vai buscar informação para saber que ela está sendo vítima? Isso eu entendo que deva ser uma obrigação do próprio Estado, que é o Estado que tem a obrigação de dar essas informações à mulher. Essas informações sobre a Lei Maria da Penha, sobre a eficácia da Lei Maria da Penha, sobre como pode ser denunciado esses crimes e essas agressões. Então, a obrigação primeira é do Estado fornecer a essa mulher ou às mulheres os mecanismos para que elas possam se apossar ou se empoderar ou apoderar do que é violência doméstica e familiar. O que caracteriza essa violência doméstica? Qual é a característica fundamental dela? Olha, nós temos várias características, infelizmente, né? Nós podemos dizer que a violência acontece quando a mulher, ela se sente prostrada moralmente, prostrada fisicamente, em virtude de um comportamento do seu algoz ou de sua algoz. Quando eu digo isso, de sua algoz, porque a Lei Maria da Penha também é aplicada em relações homoafetivas. Por que a sociedade ainda se cala, muitas vezes vendo a mulher ser vítima de violência doméstica, mesmo tendo um instrumento aí tão poderoso como uma Lei Maria da Penha? É verdade, Érica. Esse é um assunto que a gente se debruça cotidianamente. Por que ainda nos calamos? Por que ainda entendemos que a violência contra a mulher é algo que deva ser aceitável? Por que a violência contra a mulher é tão corriqueira? Porque nós temos uma lei, que é a Lei Maria da Penha, uma das melhores legislações do mundo. E mesmo com esta lei, ainda estamos sofrendo cotidianamente e corriqueiramente violência doméstica e familiar. Então, quando a gente se debruça sobre esse tema, a gente percebe que é uma questão eminentemente histórica de que nós, mulheres, ainda, aos olhos dos homens e da sociedade, somos parte dele. Somos propriedade dele. E o homem tem que gerir não só o nosso físico, mas também o nosso emocional. Para alguns homens, nós mulheres somos tão incapazes que eles têm que administrar a nossa vida. E quando nós não nos enquadramos dentro dos padrões que eles entendem que é correto para nós mulheres, eles nos violentam, nos agridem e nos matam.
E a senhora que lida diariamente com esse tipo de agressão, com esse tipo de caso, com esse tipo de prevenção também, Sem tem dúvida. um perfil do agressor? Ele tem um perfil definido? Olha, é outro tema também que a gente pensa muito nisso. Porque muitas vezes você vê um homem extremamente sociável, né? Extremamente bacana, legal, né? Com o colega de trabalho, com o seu chefe, com os seus amigos, mas que quando ele sai desse ambiente sociável ou social e se depara com o ambiente familiar, ele se transforma. Ele é extremamente ofensivo, ciumento, controlador. Então, são alguns sinais que eles dão que nós, mulheres, devemos detectar. Aquele homem que é muito ciumento, aquele homem que quer controlar o que você veste, o que você come, o que você fala e com quem você anda, opa, cuidado com ele. Porque muitas vezes eu pergunto isso, porque muitas vezes, e eu como jornalista já encontrei algumas histórias parecidas de mulheres que tiveram dificuldade de denunciar o companheiro por não ter um amparo nem na família, que eu achava muito legal, muito bacana, muito amigo, solícito, e não acreditavam na mulher. Isso é comum? Muito comum, mais comum do que a gente imagina. E muitas vezes, quando essa mulher toma a decisão de sair do ciclo de violência e se separar deste moço ou desta moça, a família diz, meu Deus, como pôde? Era tão bom, não é? Então, por quê? Porque muitas vezes a mulher sofre sozinha durante muito tempo. Ela não denota para a sociedade, muito menos para a família do agressor ou da agressora, quem verdadeiramente é este agressor ou esta agressora dentro do lar familiar. Mas ela tem que denunciar, mesmo nessa situação, né? Sem dúvida nenhuma. Eu digo que a melhor defesa para ela, o melhor gesto de amor para com ela e para com a família desta mulher é verdadeiramente a denúncia. A gente vai falar mais disso no próximo bloco, inclusive para saber quais as formas que essa mulher tem hoje à disposição para poder denunciar os seus agressores de uma forma que ela seja amparada também, né? Mas esse assunto é para o próximo bloco, um minutinho, por favor. Muito obrigada. O programa Perspectiva vai para um breve intervalo, a gente volta já já. De volta com o programa Perspectiva, e hoje eu converso com a advogada Lúcia Bessa sobre a violência contra a mulher. Doutora, a senhora já discorreu sobre as formas de violência, como ela ocorre no último bloco, né? Eu queria saber em relação às relações homoafetivas, como a Lei Maria da Penha é aplicada. Isso foi um grande avanço, porque antes nós não tínhamos, as relações homoafetivas não tinham a quem recorrer, ela teria que ficar no limbo. Hoje, a Lei Maria da Penha, ela também está aí para beneficiar essas relações. E o procedimento é o mesmo. A agredida vai até a delegacia, registra a ocorrência ou faz a denúncia junto à Defensoria Pública, ao Ministério Público, e o trâmite é o mesmo para relações heterossexuais. Qual é hoje o amparo para a mulher que muitas vezes denuncia o companheiro, mas ela não tem para onde ir? O que o Estado, o município, o ambiente público mesmo propicia para essa mulher hoje em dia? Se aquele lar, ela não pode mais voltar para aquele lar. Porque hoje, Érica, o lar deixou de ser o porto seguro de muitas famílias. Hoje o lar deixou de ser aquele lugar de aconchego e de amor para muitas famílias. Hoje, para muitas famílias, o lar é o local mais perigoso e é o local onde a mulher menos tem vontade de voltar quando ela sai do lar pela manhã ou para voltar do seu trabalho. Porque é violento, é agressivo, é o local onde ela não tem paz, é o local onde ela é humilhada, achincalhada e violentada. Muito bem, quando ela faz essa denúncia junto à delegacia especial de atendimento à mulher ou qualquer outra delegacia circunscricional, porque é bom frisar que em alguns estados da federação, em algumas localidades que não tem a delegacia especial de atendimento à mulher, essa mulher não fica desassistida. Ela pode se dirigir a qualquer delegacia. Qualquer delegacia tem uma seção chamada Seção de Atendimento à Mulher. E lá, os profissionais têm a obrigação de atender essa mulher com dignidade e com respeito. Muito bem, essa mulher não pode voltar para o seu lar. O Estado
em algumas unidades, volto a repetir, nós temos a casa-abrigo. Em Brasília, nós temos a casa-abrigo. Essa casa-abrigo, a mulher que não pode voltar para o seu lar, porque corre risco iminente de morte, ela fica lá por um período, leva seus filhos, na localidade tem um colégio que vai receber essas crianças, se estiverem em idade escolar, ela não sai de lá somente em casos extremíssimos, ou um problema de saúde, ou leva a criança numa consulta médica, mas em casos raríssimos. Ela fica naquele local, ali dentro, aqui em Brasília, nós temos uma assistência multidisciplinar, ela tem o psicólogo, ela tem o assistente social, ela tem 6 refeições diárias, ela tem uma biblioteca, ela tem brinquedoteca. Então, ela tem condições para que ela possa se reerguer psicologicamente, para que ao sair daquela casa-abrigo, porque ali é temporário, ela possa se inserir na sociedade de uma maneira mais respeitosa e mais digna. As medidas protetivas são fundamentais, sem dúvida nenhuma, para a mulher. Demora muito ainda ou ela está mais rápida hoje em dia? Em alguns locais da federação elas estão bem mais rápidas, em outros mais demoradas. E quando ela demora, o risco é maior para a mulher. Então, eu costumo dizer que nessa situação de violência doméstica, a demora pode significar morte dessa mulher. Em Brasília, nós temos uma rede de atendimento até bem articulada, né? Nós temos um centro judiciário da mulher que funciona no Núcleo Bandeirante e ali, em 2, 3, 4 horas no máximo, essa mulher já recebe a sua medida protetiva. Mas a lei tem até 48 horas. O juiz, o julgador, tem 24 horas para deferir essas medidas protetivas. Quanto mais rápido, melhor, Quanto mais rápido, melhor, Érica. Ela está ali correndo risco. Ela precisa do atendimento, é imediato. Não é para amanhã, não é para daqui a 3 horas, 4 horas. Se o ideal que fosse imediato. Doutora, quando a gente fala em violência doméstica, remete logo à casa onde a pessoa mora. Exatamente. Mas violência doméstica é cometida só dentro de casa ou pode ser em qualquer lugar? Em qualquer lugar. Desde que haja aquela relação de consanguinidade, de familiaridade, né, entre agressor e vítima. Infelizmente, não acontece só dentro de casa. A lei pode incriminar mulheres também? Pode sim, pode incriminar mulheres. Né? Por exemplo, numa discussão ou numa agressão, onde a mãe é agressora, a irmã é agressora, a companheira é agressora. Nessas condições, sim, ela pode ser incriminada. A forma de denúncia é a mesma? A forma de denúncia é a mesma. Disque 180, Delegacia da Mulher ou qualquer delegacia circunscricional, Defensoria Pública, Ministério Público. Quais as penas hoje em dia para um agressor que é condenado? Isso varia dependendo da gravidade do ato. Mas todas elas estão, graças a Deus, tipificadas no Código Penal. Por exemplo, o agressor está em estado de flagrância, ele é preso imediatamente. Quando ele é pego cometendo a agressão, ele é preso imediatamente. Ou quando aquela medida protetiva que foi deferida não foi por ele respeitada e foi pela mulher denunciada mais uma vez. E aí ele é preso imediatamente. Uma coisa que a gente via muito antigamente, eu não sei se ainda nos dias atuais, é a mulher denunciar o marido e se arrepender depois, porque ela volta para casa, sofre ameaça, o marido ameaça até os filhos, ela volta e retira a queixa. Isso é possível com a Lei Maria da Penha? Perante a autoridade policial, não mais é possível. Né? Perante a autoridade policial, isso era corriqueiro. E nós não podemos, com isso, tratar a mulher com rigor. Porque se ela fez isso, se por acaso ela, ao fazer a denúncia, minutos depois, horas depois, dias depois, voltasse atrás, vamos indagar quais os motivos pelos quais ela fez isso. Muitas vezes, sob ameaça. Né? Muitas vezes, ali sofrendo todo tipo de constrangimento e ela não pôde ter outra saída senão desistir. Hoje, ela não pode mais desistir dessa ocorrência perante a autoridade policial. Ela pode fazê-lo, mas perante o juiz, perante o julgador. E o julgador vai analisar todo o contexto da história. Né? Não é simplesmente ela desistir. Ele vai analisar todo o contexto dessa história.
para que aí ele possa deferir ou não o pedido dela. A gente sabe que na nação a delegacia contra a mulher é um local de apoio ali onde a mulher tem mais assessoria para fazer essa denúncia, né? Ela é mais assessorada ali. Sem dúvida. Mas nos locais onde não há essa delegacia, o que ela faz? Ela procura uma delegacia normal, uma delegacia comum que a gente chama de delegacia circunscricional. Agora, o ideal, é o que nós temos lutado sempre, é que há mais delegacias especiais de atendimento à mulher. Por que eu friso tanto isso? Porque nessas delegacias especiais, os profissionais que ali trabalham são qualificados para lidar com essa mulher vítima de violência. Porque quando essa mulher chega na delegacia, Érica, ela não chega só vitimada ao seu físico, ela chega destruída psicologicamente. Ela já não se reconhece mais como um ser humano. Ela é o outro. Normalmente ela é o algoz ou a algoz. Ela é o agressor. Ela é a agressora. Porque ela passou tanto tempo convivendo com violência que ela entende que aquilo é normal. Então, quando ela vai para a delegacia, aquele profissional tem que ter esse entendimento. Ela chegou ali, ela chegou até ali. Quantas barreiras ela rompeu consigo mesma para chegar naquele momento de denunciar, de requerer uma proteção. Então, essas delegacias especiais de atendimento à mulher, elas são primordiais para que a gente possa barrar esse ciclo de violência que ainda impera nesse país. Tá ótimo, a gente ainda tem várias questões a esse respeito sobre a violência contra a mulher, tão importante, né, de serem discutidas. A gente conversa no próximo bloco, a gente vai para o intervalinho. O programa Perspectiva vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Perspectiva e hoje eu converso com a advogada Lúcia Bessa. Doutora Lúcia, a violência contra a mulher ela é processada em algum juizado especial? Sim, nós temos os juizados especiais de violência contra a mulher, que é o órgão legítimo e competente para processar e julgar todas essas questões. Essas pessoas que trabalham nesses juizados são preparadas para isso já, né? Sem dúvida. Todas elas são devidamente qualificadas, capacitadas para isso. Mas é evidente, Érica, que mais ainda a gente precisa. Mais profissionais capacitados e qualificados para lidar com essa questão, infelizmente, com essa chaga social que foi assim que a ONU diagnosticou a violência contra a mulher do país. Uma chaga social. Então, ela tem que ser tratada com toda a seriedade que ela, infelizmente, necessita. Qual a importância, diante disso que a senhora está falando, dessas campanhas mundiais e nacionais da violência contra a mulher? Isso é extremamente importante. É a visibilidade. Nós temos que dar visibilidade a esse problema. Esse problema, ele já saiu do âmbito familiar a partir da promulgação desta lei maravilhosa que é a Lei Maria da Penha. Mas ainda não basta, né? A gente precisa ainda de todo o empenho necessário. Nós precisamos de uma junção de esforços entre sociedade civil, os órgãos de defesa, o próprio Estado, todas as organizações civis importantes desse país, para que esse problema ele seja minimizado, para que a gente possa sair desse ranking funesto de 5º país no mundo que pior tratam suas mulheres. Então, essas campanhas são de suma importância, porque além de dar visibilidade ao problema, ele chama atenção para as mulheres, para que elas se informem mais, e chama atenção também das autoridades para esse problema tão sério. A Lei Maria da Penha, ela cumpre o seu papel? E que ponto a senhora destacaria de mais importante nessa lei que veio alavancar aí o número de denúncias e fazer a mulher assumir esse papel de denunciar o seu agressor? A Lei Maria da Penha cumpre sim o seu papel. Eu sou uma entusiasta e uma fã desta lei. Essa lei veio para mudar paradigmas. Essa lei veio para desconstruir valores e construir novos valores. Essa lei veio para que as mulheres e os homens do nosso país pudessem entender que o respeito e a dignidade, ele há de prevalecer em quaisquer relações. Essa lei veio para dizer ao país que nós não aceitamos mais as violências que nos imperam, que nos impingem, que nós desejamos que uma sociedade seja construída de uma maneira mais digna, mais justa, mais humana, mais igualitária. Eu creio que esse é o ponto mais importante dessa lei. Desde que ela entrou em vigor, essa Lei Maria da Penha, os números de agressão diminuíram? Os números aumentaram curiosamente. Né? E aí a gente se debate sobre isso.
Por que esses números aumentaram? A violência aumentou? Sim. Infelizmente, nós temos agora um dado, que é um dado estatístico, feito por um sociólogo, Júlio Jacobo, que saiu agora recentemente, no mês de novembro, onde nós estávamos ali no 8º lugar de país que mais maltrata as suas mulheres e alcançamos agora o 5º lugar. Então, a violência, sim, aumentou. Mas também aumentou a confiança da brasileira em denunciar. E isso é muito bom para o Estado, porque ele percebe que há um retorno dos instrumentos e dos aparelhos públicos que ele destina para que esse ciclo de violência se esvaia. Então, isso é importante para que ele possa entender que muita coisa já foi feita, ótimo, mas ainda tem muita coisa a ser feita. Pois é, aí que eu queria chegar. Quais os avanços são necessários agora? O que está precisando para melhorar todo esse atendimento, que a mulher denuncie mais, que ela tenha mais coragem? Qual o avanço que tem que ter a partir daí? Nós precisamos de dar mais visibilidade à Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é a lei mais conhecida, mas ainda não é conhecida em todos os recônditos do nosso país. Esse país gigantesco tem lugares que você nunca ouviu falar em Lei Maria da Penha. Então, nós precisamos que essa lei chegue em todos os lugares. Como fazer isso, doutora? Grandes campanhas. O Estado tem que fazer grandes campanhas. As organizações civis têm que se movimentar também e se mobilizar para que isso chegue em todos os lugares que precisam chegar. A partir dessa visibilidade, a partir dessa grande campanha, o Estado precisa se aparelhar mais. Criar mais varas de atendimento, de combate à violência, criar mais delegacias especiais de atendimento à mulher. O Estado precisa qualificar as pessoas que trabalham na ponta para atender essas mulheres, para que essas mulheres não se dirijam às delegacias ou aos órgãos necessários e estejam revitimizadas. A mulher precisa se sentir segura. Ela só denuncia a partir do momento que ela entende que, ao denunciar, ela não corre o risco iminente de morte. E esse amparo à mulher, tanto as medidas protetivas como esse amparo pós-denúncia, são fundamentais. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Ela precisa saber que a medida protetiva, sim, ela vai ser cumprida. Se não for cumprida, sim, vai ter punição. E aí é papel do Estado também, sem né? dúvida nenhuma. Providenciar isso. Com certeza. Um evento muito importante está previsto aí para o início do ano, que diz respeito e que vai discutir muito a violência contra a mulher. Queria que a senhora falasse sobre a importância desse evento previsto aí. Isso é um evento realmente fantástico, que está acontecendo, vai acontecer em março, e que foi depois de várias discussões no país inteiro. Nós tivemos conferências estaduais, municipais e distrital, preparando a grande Conferência Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, que vai acontecer em março e que Brasília sediará essa grande conferência. O que vai acontecer nessa conferência? As escutas das mulheres em todo o país será levado para esse mês de março. E no mês de março, nessa grande conferência, nós vamos preparar um grande documento que norteará todas as políticas públicas para as mulheres no Brasil. O Estado e a sociedade vai ouvir o que as mulheres desejam como política pública, como elas desejam que essas políticas públicas sejam implementadas e onde essas políticas públicas serão implementadas. Então, será um grande momento para as mulheres. Nenhuma mulher pode perder esse evento, que acontecerá em março, no Centro de Convenções, aqui em Brasília. Doutora, diante de tudo isso que a gente conversou neste programa, no Perspectiva de hoje, eu gostaria que a senhora terminasse essa edição falando, dizendo e dando uma mensagem para essas mulheres para que elas tenham coragem, que tem um instrumento legal à mão para que elas denunciem o seu agressor. Perfeitamente, Érica. O que eu posso dizer para todas essas mulheres que sofrem violência doméstica cotidianamente, o que eu posso dizer para todas as mulheres desse grande e imenso país, é que nós somos importantes. Nós merecemos e exigimos respeito. Nós não aceitamos mais nenhum tipo de violência e não vamos mais minimizar nenhuma violência. Nós vamos, sim, dizer um basta. Um basta a todo e qualquer tipo de agressão. Porque nós merecemos e exigimos ser tratadas com respeito, com dignidade e que os nossos direitos humanos sejam respeitados e assegurados.
Estamos terminando agora o nosso programa Perspectiva. Eu conversei hoje com Lúcia Bessa, que é presidente do Conselho de Direitos da Mulher, advogada no Distrito Federal, e conversou com a gente a respeito da violência contra a mulher e da importância da denúncia. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui com você. Até uma próxima. O Perspectiva de hoje chega ao fim. Até o próximo programa, eu te vejo lá.